Com relação a diferentes tecidos observados no corpo humano, é correto afirmar que, dentre as 5 alternativas que a questão nos dá, vamos avaliar as verdadeiras e as falsas separadamente. Então, temos um tipo especial de tecido epitelial cúbico simples, o endotélio, reveste a camada fibrosa conjuntiva dos capilares sanguíneos, garantindo maior proteção e flexibilidade aos vasos de calibre inferior. Lembramos que o tecido epitelial, também conhecido como epitélio, apresenta diversas funções, como proteção e secreção, e ele pode ser de revestimento ou glandular. Uma das suas principais características é apresentar células unidas bem próximas uma das outras, com pouquíssima quantidade de material entre elas. E a classificação do epitélio de revestimento está relacionada ao número de camadas de células e o formato dessas células. Então, temos simples, quando tem apenas uma camada de células, e estratificado, quando tem 2 camadas de células, sendo que é avaliado a camada mais externa. Então, temos aqui estratificado pavimentoso. Pavimentoso são as células achatadas, cúbicas, células em formato de cubo. No caso do endotélio, que é um tipo de epitélio de revestimento de vasos sanguíneos, por exemplo, o formato dessas células não é cúbico, e sim pavimentoso. Então, o endotélio é um tecido epitelial simples, uma única camada, porém não é de formato cúbico, e sim pavimentoso. Reveste a camada fibrosa conjuntiva dos capilares sanguíneos. Capilar sanguíneo é o vaso de menor calibre, contendo apenas uma camada de células, logo não vai apresentar uma camada fibrosa conjuntiva, onde se observa em veias e artérias, garantindo maior proteção e flexibilidade aos vasos de calibre inferior. Camada de fibra conjuntiva é observada em veias e artérias. Então, temos aqui um esqueminha. A parte interna seria o endotélio e as demais camadas, as túnicas, de tecido conjuntivo, com as suas fibras. No caso do capilar sanguíneo, não apresenta essas outras camadas, apenas uma camada de célula, que é o endotélio. Então, no caso dos capilares sanguíneos, não há camada fibrosa, logo não dá flexibilidade. A flexibilidade é observada no calibre superior. Alternativa errada. Alternativa falsa. Enquanto na epiderme, que se origina da ectoderme, há epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Na derme, que tem origem mesodermal, há tecido conjuntivo com grande quantidade de fibras. A origem embrionária do tecido epitelial depende de sua localização no corpo, como, por exemplo, no tubo digestório, tem origem do endoderma. Já a pele apresenta uma porção epitelial de origem ectodérmica, que é a epiderme, e uma porção conjuntiva de origem mesodérmica, que é a derme. Como vimos, epitélio estratificado que tem mais de uma camada de células. Pavimentoso significa que são células achatadas. Queratinizado significa que essas células apresentam uma proteína chamada queratina, que confere a característica impermeável à pele. Na derme, tem origem mesodermal, ou seja, do mesoderma. Há tecido conjuntivo, sim, por onde vai passar os vasos sanguíneos e nutrir as células, com grande quantidade de fibras. As fibras são substâncias amorfas produzidas pelas células do tecido conjuntivo. Essas fibras são proteínas, como colágeno e elastina. Então, esta alternativa está correta, alternativa verdadeira. O tecido muscular de origem mesodermal, ou seja, do mesoderma, é composto por células alongadas, as fibras musculares, que são células semelhantes às fibras conjuntivas. Bom, o tecido muscular tem sim origem do mesoderma e é composto por células alongadas e polinucleadas, com mais de um núcleo. Por ter essa característica alongada, chamada de fibra muscular. Só que não são semelhantes às fibras conjuntivas, porque fibras do tecido conjuntivo, ou seja, fibras conjuntivas, são proteínas produzidas pelas células do tecido, como mostra a figura da própria questão. Temos, então, um material extracelular entre as células, produzido pelas próprias células do tecido. Essas fibras são as proteínas.
Então, não há semelhança, uma vez que do tecido muscular são as células e as fibras conjuntidas são substâncias amorfas, são as proteínas. Alternativa falsa. No tecido nervoso, além dos neurônios, células nervosas, há as células da glia, as quais ocorrem tanto na substância branca quanto na cinzenta. Dentre suas funções está o isolamento dos neurônios um dos outros e desses com outros tecidos. Bom, temos um esqueminha aqui do neurônio. Esta estrutura aqui, que é alongada, é o axônio. Aqui é o corpo celular, onde encontramos o núcleo e outras organelas. E essas estruturas aqui se chamam dendritos, onde recebem o impulso nervoso. Na fase embrionária, as células da glia participam da orientação do crescimento dos dendritos e axônios, o que leva ao estabelecimento das sinapses adequadas do ponto de vista funcional. As células da glia também participam do isolamento elétrico, possibilitando a formação de circuitos neurais independentes. E também controla a composição química do meio onde estão os neurônios. Lembrando que as células da glia não geram impulsos nervosos nem formam sinapses. A geração de impulsos nervosos e as sinapses está com os neurônios. A substância branca é assim denominada pela cor esbranquiçada devido à mielina, porque é formada pelo conjunto de axônios e dendritos de vários neurônios. Enquanto que a substância cinzenta tem essa característica cinzenta porque é formada por vários corpos celulares, então tem uma característica de cor cinzenta. Então, tanto a substância branca quanto a cinzenta têm as células da glia. Só que na substância branca são células da glia mais os dendritos e axônios, e a massa cinzenta são as células da glia mais os corpos celulares. Alternativa correta. A cartilagem elástica da figura 1, que forma os discos intervertebrais, é mais resistente que a cartilagem fibrosa da figura 2, que ocorre, por exemplo, na orelha. Temos aqui informações trocadas, pois a cartilagem elástica é encontrada na orelha e a cartilagem fibrosa que é encontrada nos discos intervertebrais. Os discos intervertebrais são discos que ficam entre as vértebras da nossa coluna. Funcionam como almofadas lubrificadas que previnem o desgaste dos ossos dessas vértebras durante os movimentos da coluna espinhal. Por isso, formados por cartilagem fibrosa, que é mais resistente a tensões e caracteriza pela presença de feixes de fibras de colágeno tipo 1 que se colocam paralelamente às trações exercidas sobre eles. Já a cartilagem elástica é composta pelas fibras elásticas, dando mais flexibilidade ao órgão. Alternativa, então, falsa. Ficamos, então, alternativas 0, 2 e 4, falsas, e alternativas 1 e 3, verdadeiras. Sequência: falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Questão encerrada.